A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre o compressor é saber o que é Dynamic Range. Então, Dynamic Range, por que a gente precisa saber? Cara, é muito simples. A gente sabe, né? Acredito que vocês já saibam disso, que no áudio digital a gente tem um teto de 0 dB. Passou de 0 dB, ele vai começar o quê? A distorcer, deteriorar o som. O som se perde, né? O som se acaba. Ele destrói. Então, o Dynamic Range que a gente precisa saber é muito simples, galera. É a relação entre o ponto mais alto e mais baixo do teu áudio, como eu tô mostrando aqui nessa imagem aqui. A gente tem aqui um ponto de maior amplitude, né? Teoricamente aqui, vamos supor que ele tá batendo em menos 0 dB certinho. Chegou aqui, ó, perto de clipar. E aqui, um som menor. Ou seja, isso aqui, a relação desse ponto mais alto pro ponto mais baixo, a gente chama de Dynamic Range. Pronto. É isso que a gente precisa saber sobre o Dynamic Range. Você não precisa saber agora qual é o Dynamic Range, por exemplo, de uma mídia de CD, de uma rádio FM e tal. Então, Dynamic Range ou faixa dinâmica é a diferença entre o ponto mais baixo e o mais alto que um dispositivo pode suportar. Tá? No analógico, por exemplo, a gente não tem esse teto de 0 dB. Então a gente tem uma faixa dinâmica diferente. Só que a faixa dinâmica de dentro do computador ela é incrivelmente mais alta, tá? Ainda mais se você estiver operando a 32 bits como ponto flutuante ou uma taxa de processamento duplo de 64, cara, é muito difícil você deteriorar o seu som, né? Ele pode até clipar lá na sua DAW, mas se você renderizar e depois normalizar esse arquivo para 0 dB, ele vai recuperar aquele som que tinha se degradado durante a sessão. Então é muito bom poder trabalhar em taxas maiores, né? Na música clássica, por exemplo, a gente tem bastante faixa dinâmica, né? Cada gênero musical vai ter ali o seu nível de dynamic range. Então, na música clássica, por exemplo, a gente tem, tipo, pontos hiper altos, né, aqui, e outros pontos mais baixos e tal. Na música clássica, trilha sonora de filme, né? O próprio áudio para filme, né? Ela tem um dynamic range bem variado. Já o Dynamic Range da maioria das músicas que a gente trabalha, como pop, rap, rock, soul, R&B, tudo, velho, música eletrônica, tudo de música contemporânea praticamente que não seja música erudita, o Dynamic Range é muito baixo, né? Na música pop moderna em geral, temos bem menos faixa dinâmica. Faixa dinâmica ou Dynamic Range é a mesma coisa, tá, galera? A tradução de Dynamic Range é faixa dinâmica. Aí você fala como que você quiser. Tá? Então a gente pode ver aqui nesse áudio que o Dynamic Range é muito curto. A gente tem esse ponto aqui mais baixo, né? Esse ponto aqui da introdução, ó, onde meu mouse está passando. E esse ponto mais alto aqui. Então, a música, ela quase não tem faixa dinâmica. É bem pouco. E se tratando hoje em dia, no assunto de Loudness War, por exemplo, a gente tem muito pouca faixa dinâmica para trabalhar na masterização final. Na mixagem e masterização, usamos o compressor para diminuir a relação do sinal mais baixo ao sinal mais alto, diminuindo assim a sua faixa dinâmica ou dynamic range. Então, digamos que você tem lá o vocal tá bem baixinho, e determinada outra parte do vocal tá muito alto, e, sei lá, você não vai gravar esse vocal de novo, é o material que você tem, e a performance tá muito boa, o feeling do vocal tá muito boa, e você não quer sacrificar aquela performance vocal que ficou boa. Você pode usar o compressor para resolver esse problema. Então, o que o compressor ele vai fazer de fato? O compressor, cara, ele é um redutor de faixa dinâmica, tá? Ele é um dispositivo de volume automático. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma situação onde eu tenho um vocal, né? Vocês podem ver aqui um vocal, um waveform. Então, eu vou dar o play nesse vocal. Perceba como que a primeira palavra tá muito baixa em relação ao resto do vocal. Freedom is clearly on the other side. De novo. Freedom is... A palavra freedom, né? Freedom. É muito desproporcional ao resto das outras frases do vocal. Você pode trabalhar uma automação de volume? Pode. Você pode trabalhar numa edição? Você pode fazer isso aqui, né? Agora a gente tem uma relação mais equalitária, assim, dos vocais. Freedom is... Mais baixo. Freedom is... Só que eu não quero fazer isso com edição. Eu quero usar
O compressor, porque a aula é de compressor. E como que resolve isso com o compressor? E que o compressor pode ficar muito bom, fica até, dependendo do gênero musical, por exemplo, rock, pop, rap, a maioria dos gêneros hoje, o som do compressor faz parte também da mixagem. Não como só para reduzir a faixa dinâmica, mas como também para colorir o som. Dependendo da forma como você trabalha no compressor, o compressor também ele adiciona uma certa saturação e às vezes até distorção no som. Então é o seguinte, vamos abrir aqui um compressor. Para essa aula, eu vou utilizar muito o Pro C2 da FabFilter. Tá? Claro que nessa aula ainda a gente vai aprender sobre os controles do compressor. Eu só vou mostrar aqui tipo uma forma prática do compressor. Em seguida a gente volta para saber o que é o ratio, o que é o ataque, o que é o release, o auto gain, tudo isso, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um compressor da FabFilter chamado Pro C2. É o compressor que a gente adotou muito lá no curso, né, para explicar as aulas, porque ele tem alguns controles gráficos que fica muito fácil de a gente entender. Eu vou dar o play aqui nesse material, não tá rolando nenhuma compressão, só pra gente ver o formato da onda do áudio dentro da janela do Pro C2, ok? Mas pra isso eu preciso ligar o compressor antes. Ok. Freedom is clearly on the other side. Então pela waveform você pode ver que esse primeiro ponto aqui, ó, tá muito baixo em relação ao outro, como a gente viu na waveform. Então vamos setar aqui o threshold dele, batendo mais ou menos aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo uma linha pontilhada aqui, ó. É onde está batendo o... Vou botar aqui o... Onde está batendo aqui essa curva aqui, ó. Essa curva aqui vai ser o momento onde o compressor vai começar a atuar. Então eu quero que ele comece a atuar mais ou menos na altura ali do vocal, aonde está com amplitude mais baixa. Freedom is clear. Freedom is clear. Freedom is clear. Freedom is clearly on the other side. Freedom. Então, antes a gente tinha esse resultado aqui, né? A primeira frase do vocal muito baixinha. Freedom is clearly. E depois Freedom is clearly. A gente conseguiu deixar os dois mais ou menos ali na mesma altura, né? Não ficou tão estranho e ele não vai, esse vocal não vai se perder na mixagem. Porque se você não coloca o compressor na mixagem, numa situação dessa, em solo você pode até ouvir, né, com detalhes das palavras, mas no meio da mixagem, essa primeira palavra, essa primeira frase da música, ela vai sumir no meio da mixagem, certo? Então, só um exemplo prático assim, do uso do compressor, né, para que ele foi designado geralmente. Na indústria da produção fonográfica, diversos tipos de compressores são usados de várias formas para diversas finalidades. Então, você pode utilizar o compressor, né, para fazer essa tarefa básica, que é tipo de um volume automático. Na hora que o som tá mais baixo, o som vai estar lá em cima, e aquele som que tava com volume normal, você pode deixar ele normal ou deixar ele mais baixo, tá? Que o compressor ele vai fazer o seguinte: você vai abaixar o volume, então aquelas partes que estavam mais altas vão ficar mais ou menos naquela altura que estava na parte mais baixa. Então você abaixou o som, e depois você levanta esse som de novo já com o volume já normalizado, tá? E como que funciona o compressor? O compressor, basicamente, ele conta com 5 controles básicos. Vários compressores têm mais de 5 controles, tá? Tem o controle de Nis, qual é o outro nome dos controles? Tem vários outros controles, tá? Aqui mesmo na interface do plugin, esse plugin que é mais avançado, a gente tem aqui o Hold, tem o Look Ahead. São coisas mais avançadas que você não precisa saber para usar o compressor na mixagem e alcançar um resultado profissional. Isso você não precisa saber agora. Basicamente, você precisa saber desses 5 controles básicos, tá? Então, o que é o threshold na real? O threshold é o controle que você vai determinar para o compressor aonde que ele vai começar a comprimir. A partir de quando ele vai começar a comprimir. Vamos voltar aqui para o Studio One. Então, eu quero que o compressor ele comece a atuar depois de menos 20 dB. Vamos lá, menos 20 dB.
Eu vou colocar aqui um ratio de 4:1. Já eu explico sobre o ratio. Primeiro vamos entender o que é o threshold. Então, toda vez que o nível do threshold exceder esses decibéis que eu coloquei aqui, toda vez que ele exceder 20 decibéis, que foi o valor que eu estipulei, eu quero que o compressor comece a atuar. Eu quero que o compressor comece a comprimir. Então, o áudio passou aqui, ó, dessa curva aqui, ó, onde tem essa linha pontilhada, tá? Freedom is clear. Na hora que o compressor passou dessa linha, ele começa a agir, tá? Esse é o threshold, tá? Então, se o meu threshold ele estiver aqui, você vê que essa parte mais baixa do áudio não atingiu o threshold, ou seja, não vai rolar compressão, tá? Ó, não tá rolando compressão aqui. Agora, se eu descer pra cá, né? Aí sim eu já vou começar a ter uma compressão. Eu não quero comprimir essa primeira palavra, ela não vai ser comprimida, o que vai ser comprimida vão ser as palavras seguintes que estão mais altas. As mais altas vão descer para ficar na altura da que tá mais baixa, tá? Então... E a gente vem aqui no final e aumenta o volume do compressor, que é o make-up gain. Certo, então o compressor só vai poder atuar depois que passar do nível do threshold. E o que é o ratio? O ratio, ele vai dizer pro compressor, você vai dizer pro compressor o tanto que ele quer comprimir. Vamos abrir aqui um exemplo para ficar didático. Porque assim, o ratio, ele quando você está usando ele de forma musical, ele é diferente de quando a gente quer um resultado matematicamente perfeito, tá? Mas para a gente poder entender o que de fato faz o ratio, tá? Para você saber usar ele direitinho, é bom a gente utilizar aqui um exemplo matematicamente perfeito para vocês entenderem, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu coloquei uma sine wave. É só uma onda limpa, uma onda extremamente limpa. Por que escolher uma onda limpa? Porque geralmente a gente trabalha com ondas complexas, né? Lá no primeiro módulo eu já explico sobre o que são ondas simples e ondas complexas. É obrigatório a gente saber disso para realizar uma mixagem, né? São coisas sobre áudio que a gente precisa saber. E numa onda simples, eu posso fazer testes de áudio para ser matematicamente perfeito, para a gente poder entender realmente as ferramentas de mixagem. Então, eu utilizo muito esses artifícios que tem dentro da nossa DAW. Para gerar essa sine wave, eu estou usando o Tone Generator, né, que já tem no Studio One. Ok. Então, quando o ratio ele tá 1:1, não tá rolando nenhuma compressão, tá? Logo aqui em cima, vocês estão vendo um meter, né? Um digital meter aqui, acusando pra gente que a gente tá batendo a 0 dB do áudio digital. Ou seja, essa sine wave, esse áudio tá no máximo. Então vai dar pra gente entender direitinho. Se eu vou colocar aqui um threshold de menos 10 dB. Ou seja, toda vez que o áudio exceder 10 dB do nível do threshold, a compressão vai começar a iniciar. Mas quanto que eu quero comprimir? Eu botei o threshold aqui, não tá comprimindo nada. Você vai precisar falar pro compressor. Compressor, beleza, o áudio passou do nível do teste, agora eu quero que você comprima uma certa quantidade. Então, se você botar um ratio de 2:1, o que vai acontecer aqui? Dá uma olhada aqui no nosso VU meter aqui em cima. Passou 10 dB aqui dessa linha pontilhada aqui, ó. Tá vendo? Passou 10 dB daqui, o que aconteceu? A gente perdeu 5 dB. Ou seja, excedeu 10 dB... com ratio a 2.1, você vai perder a metade desse som. Vou ter que abrir aqui o Reaper, esqueci de abrir o Reaper porque tem outros exemplos para mostrar aqui também. Ok, já eu volto para cá. Beleza. E se eu colocar um ratio de 4:1, o que vai acontecer? Quanto que a gente vai perder? A cada 10 dB que passar do nível do threshold no ratio de 4:1, a gente perde 7.50 dB de som, tá? Aqui mesmo no plugin da FabFilter ele indica aqui, ó, nesse vermelhão aqui, ele tá indicando a redução de ganho. Tá bem pequeno, não sei se dá pra ver aí na live. Tá aqui, ó, 7.5 dB. Ou seja, se eu colocar um ratio agora de 8:1, é uma matemática, né, de divisão.
excedeu, o áudio ultrapassou 10 dB da linha do threshold, do nível do threshold, a gente perdeu 8.75 dB desse áudio. Se a gente colocar 10, né? Quando a gente coloca um ratio de 10 para 1, o nosso compressor, ele deixa de ser um compressor e passa a ser um limiter. Um limiter normal. Então, a cada 10 dB que passou aqui do nível do threshold com um ratio de 10 para 1, a gente perdeu 9 dB. Ou seja, só 1 dB sobrou, não foi comprimido, né? A gente tem um limiter aqui já. Agora, se a gente colocar o ratio no infinito, no máximo, a gente tem aí um brick wall limiter, ou seja, passou 10 dB da linha do threshold, 10 dB vai ser comprimido. Então você vê aqui, ó, menos 10 dB de threshold comprimido. Aqui o VO meter tá indicando pra gente que a gente perdeu 10 dB. A gente perdeu 10 dB de áudio. Simples assim, tá? Eu vou botar agora um exemplo mais simples ainda para você sair daqui entendendo o que esse ratio faz. Então, se a gente bota um ratio de 2 para 1, tá? Ele perde a metade. De 4 para 1, mais da metade. Infinito, tudo que passar da linha do threshold, né? Essa aqui é a linha do threshold. Vários compressores têm a linha do threshold fixas, né? Por exemplo, o ratio aqui o threshold está estipulado aqui num determinado nível, que é o caso do compressor que eu vou explicar agora, que é um compressor muito clássico, chamado 1176. Tá? Galera, só para tirar uma dúvida aqui, ficou claro sobre a função do ratio, porque o ratio ele trabalha em conjunto com o threshold, tá? Matheus Conige, o Varimu é bom para master? É sim, cara, qualquer compressor é bom para master, tá? Qualquer um. Inclusive compressores que vocês não veem as pessoas usando para master, por exemplo, LA2A, excelente para master, ninguém fala, né? Impressionante. Muita coisa não são ditas, né, cara? Uma pessoa precisa dizer primeiro para que as outras começam a falar. Então, galera, ficou claro sobre essa parte do ratio e do threshold, alguma dúvida? Então é isso. Tá? Isso aqui, claro que eu tô fazendo uma coisa bem reta, bem matematicamente. Quando você estiver comprimindo o contrabaixo, o vocal, você não vai colocar 2 pontos. Não vai ter essa matemática, tá? Essa exatidão toda. O C1 da Waves é muito bom, viu? Valeu, Tonza. Então vamos lá. Partir agora pros controles de tempo, né, velho? Que isso aqui, muita gente se enrola nisso aqui. Onde que a gente parou aqui, cara? No slide. Então, threshold, ratio. Agora vamos. O ataque e release é muito simples, cara, para entender, tá? Antes de explicar sobre o ataque e o release, eu preciso explicar sobre alguns modelos de compressores que não têm o controle de threshold. E isso confunde muita gente. Existe um compressor chamado 1176. Que é um cara desse aqui, ó. Tá? A cara padrão dele é essa, tá? Você pode ver ele, essa versão aqui, né? Que é uma revisão do 1176 também, o Blue Face. E tem esse Black Face aqui, que é o mais comum. Tá? Tem de vários fabricantes. Você vai encontrar daí que é multimídia também. Tá? Tem vários fabricantes. Tem um que eu gosto muito, que é o Rocket, da Stillwell Audio, que é uma excelente simulação do... não sei nem onde ele tá. Não sei nem se eu tô com ele aqui instalado. Tenho sim. Esse cara aqui, ó. Esse aqui também é uma ótima simulação do 1176. E se vocês repararem, você não vai encontrar controle de threshold na maioria deles. Esse aqui tem, tá? Porque esse é plugin, né? Então os caras viajam um pouco. Mas tem uns plugins que são bem fiéis, que no caso desse aqui, por exemplo, você não vai encontrar um controle de threshold. O bacana desse daqui é multimídia, que a gente pode deixar ele com a tela bem grande e fica fácil para vocês verem aí, tá? Ok, acho que dá para todo mundo ver. Esse controle, ele não tem o threshold dele fica fixo, fica parado. Então o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o som dele aqui no input, jogar som para dentro da unidade, para que esse som ultrapasse
o nível do threshold, certo? Tá lá parado o som vai passar do nível do threshold. A compressão começa a agir de acordo com o ratio que você colocar aqui. Então a gente tem ratio 4:1, 8:1, 12:1, 20:1, ou todos os botões ao mesmo tempo, que aí o compressor vai operar com bug, né? Vai operar aí com um probleminha que ele tem, que é um problema que vem a calhar que ele gera uma saturação muito legal. Excelente para você utilizar nas suas mixagens também, quando você quer achatar mesmo a trilha e dar bastante caráter de distorção analógica. Ok. Então, aí você dá muito som aqui, o som vai ficar alto, certo? Vai comprimir também. Aí você compensa aqui abaixando aqui. Então, jogou aqui, vai comprimindo, e aqui você vai abaixando o som para ficar na mesma altura, né? O som de entrada e o som de saída. Já já a gente fala mais sobre isso. Só fechar aqui pra gente ir pro exemplo prático. A gente pode utilizar esse vocal aqui como exemplo pro 1176. Pablo's Vídeos, 76 ótimo pra base e bateria. Bom pra tudo, velho. Pra tudo. Pra tudo. Pra vocal é uma beleza, cara. Você pegar anos 80 inteiro, era o compressor que se mais usava nos vocais. No heavy metal, então, é o que se mais usa nas vozes. Vocal de rap eu gosto muito também, quando é aquele vocal de rap que o cara canta com muita força e muito rápido. Eu gosto dele. Do 1176. Ok, eu coloquei ele em qual trilha? No vocal, né? Ok. Ok. Vamos zerar todo ele aqui. Freedom is clear. Presta atenção, tá vendo esse VU meter aqui, galera? Isso aqui é uma das coisas mais importantes do compressor, tá? Porque assim, equalização, se a gente dá um boost de frequência, a gente consegue ouvir. O reverb, se a gente aumenta o retorno do reverb, a gente consegue ouvir. Agora, e o som da compressão? O som da compressão, a gente só consegue ouvir mesmo, de fato, até quem tem muita experiência, quando tem muita compressão. E, geralmente, quando a gente vai tratar uma trilha de vocal com compressor, a gente quer usar o compressor para corrigir o problema de dinâmica, mas a gente quer dar aquela impressão que não tem compressor, tá? Então, você vai usar o compressor para dar a impressão que não tem um compressor, que aquilo foi natural do vocal, entende? Então, o que acontece? Presta atenção, galera, no VU meter. Você não pode ignorar isso aqui, porque você não vai conseguir ouvir a compressão. Você está comprimindo o vocal. Então, se você é muito iniciante, até nível intermediário, assim, quase avançado, até caras avançados não conseguem ouvir o som de uma compressão natural, sutil. Você só consegue ouvir se atochar o compressor. Aí você percebe que tem uma compressão. Então, os compressores, a maioria deles vem equipado com um recurso chamado VU meter, que é um medidor que vai te indicar o quanto de dB o compressor está removendo. Você vai encontrar redutores de ganho, né? VU meters de gain reduction, como esse aqui, com essa agulhinha, ou você vai encontrar, por exemplo, esses aqui no formato mais digital, por exemplo, só ligar aqui. Né, que ele vai indicar por aqui, entendeu? Tem... deixa eu ver outro aqui. Esse aqui da FabFilter, por exemplo, ele vai te mostrar em formato de waveform aqui em cima. Essa linha vermelha aqui, ó. Ele vai informar a redução de ganho por aqui. Freedom is... Então ele mostra aqui, ó, o tanto que ele está reduzindo e através também aqui desse meter vermelho. Então, isso é muito importante você não ignorar isso, porque se você não souber ler esse medidor, você não vai conseguir aplicar o controle de ataque e de release que a gente vai explicar já já, né? Agora, na verdade. Ok. Então, já expliquei a particularidade do 1176 com relação ao threshold, e outra particularidade dele é o ataque e o release é invertido. Pra cá o ataque é rápido e pra cá o ataque é lento. O release é a mesma coisa. Sentido horário, né? Pra direita o release é rápido e aqui release lento, tá? É o contrário. Você só precisa saber disso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no VU meter pra gente comprimir esse vocal. Então eu quero que essa primeira frase, o freedom, não comprima. Ó, você vê que a agulhinha nem se mexe, ó. Mas já na segunda frase, a agulhinha já vai começar a se mexer. É isso que eu quero, tá?
Freedom is clearly on the other side. Freedom is clearly on the other side. Ótimo. Então, a gente consegue ter assim uma compressão natural. Você vai se guiando por isso aqui, né? Você vê que eu tô utilizando aqui o release, ó. Freedom is clearly on the other side. Quando ele parar de cantar, eu quero que o VU volte para 0, tá? Para o compressor ficar pronto para voltar a comprimir de novo. Com o vocal fica meio difícil de entender isso, então a gente precisa ir para uma trilha de bateria. Uma caixa de bateria, por exemplo, fica mais fácil de entender. Então vamos para um snare aqui dessa música mesmo. E quem tá aqui na live, cara, segura mais aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês um PDF com a tabela de sugestões de ataque, release, ratio, tá? Para vários instrumentos populares, para baixo, para vocal, para baixo, caixa de bateria, né, snare, 808, bass, tudo, né, praticamente. Uma tabela em PDF para vocês fazerem um download. Daqui a pouco eu tô liberando. Vamos só explicar isso aqui primeiro. Vamos ver aqui para a caixa da bateria. Samuel Wellington pergunta: Jorge, quando se aplica muito ratio, pode estragar o áudio? Pode, assim como você não botar ratio nenhum também pode. Quer dizer, ratio nenhum aí não vai acontecer nada, né? Mas existem várias formas de se estragar o áudio, tá? Tem música que tem material de áudio que pede um ratio muito grande, né? Tem material de áudio que pede um limiter, entendeu? Então isso vai da que sua trilha pede, tá? Assim, não existe ordem correta de plugins, não existe parâmetros certos para determinadas coisas. A gente pode chegar a um número aproximado, foi o que eu fiz nessa tabela, tá? Que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco para vocês fazerem um download. Então, quem vai determinar a taxa de compressão, tudo que você vai usar, é o próprio material de áudio vai te dizer isso, que é o caso dessa snare aqui, que eu vou configurar agora para vocês, tá? Então vamos meter um compressor nessa caixa. Vocês podem ver aqui no gráfico, cada pico desse aqui tá, né, mostrando pra gente, de forma animada, o espectro da caixa, né? Então a gente pode ver aqui os hits mais fortes da caixa são esses aqui. Eu até zerar essa compressão, deixar sem comprimir. Pronto, agora não tem redução de ganho nenhuma. E logo aqui abaixo a gente tem outros sons também, ó. O que são esses sons aqui? São essas notas fantasma da caixa, vocês estão ouvindo, ó? Essas são as notas fantasmas. Você tem duas opções aqui, né? Que eu vou ensinar. Você pode trazer essas notas fantasmas para cima, você pode deixar essa caixa mais impactante, você pode deixar essa caixa mais pro fundo da mix. Então, com compressor, você pode fazer várias coisas. Então, o uso da compressão vai depender da sua intenção. Qual que é a sua intenção? Deixar a caixa mais forte? Trazer mais as notas fantasmas para cima e tal? Qual que é a sua intenção, tá? A sua intenção é apenas deixar um nível de dinâmica bacana, deixar as notas fantasmas lá embaixo mesmo, porque notas fantasmas são notas fantasmas e são feitas para ficar lá no fundo mesmo. Então eu só quero controlar a dinâmica, certo? Então a gente pode ver aqui que é uma caixa que tem uma certa dinâmica boa. Você vê que esse pico aqui ele passou um pouco das outras, então a gente pode determinar o threshold, né? Mais ou menos aqui nessa caixa que tá passando muito, ó. Eu sempre boto um pouco a mais do que o gráfico mostra, tá? Ok, e vamos botar um ratio aqui de 6:1. E eu vou botar aqui um ataque. Agora que vai entrar essa parte do ataque do release que eu vou explicar pra vocês. Então, vamos descer mais esse threshold. Vou descer até as notas fantasmas, tá? Ok. Aí o que acontece? O som está sendo comprimido e a gente perdeu o volume. Então a gente aumenta aqui. Ok. Então, se eu colocar um ataque rápido, o que acontece? Presta atenção. O que aconteceu com o redutor de ganho? Ó, assim
que o compressor, assim que o nível passou do nível do threshold, no ratio de 6:1, beleza, eu falei pro compressor que eu quero comprimir tanto, 6:1. Só que o ataque é o seguinte, o ataque você vai dizer pro compressor não começa a comprimir agora não, espera alguns milissegundos, tá? Aí eu quero aqui, ó, botei aqui 17 milissegundos. Então depois de 17 milissegundos, o compressor vai atuar essa compressão aqui. Um ratio de 6:1, menos 31,98 dB. Tá, então, a cada 31 dB que passar aqui do nível do threshold com ratio de 6:1, vai ser comprimido depois de 17 milissegundos. O som ultrapassou essa linha aqui, ó, essa margem aqui. Depois de alguns milissegundos, o compressor começa a agir. Se você colocar um ratio muito rápido, praticamente em tempo real aqui, 0 milissegundos, o que vai acontecer? Olha só. A caixa entrou, o compressor já esmagou a caixa. Aí você percebe, se você perceber, a caixa ela ficou lá no fundo, né? Porque o que dá impacto? A caixa ela é um instrumento de ataque rápido e sustain curto, né? Então a maior parte da caixa ela é ataque e um pouco de sustain. Então, se você quiser preservar mais o ataque da caixa dessa bateria, o que você vai fazer? Você vai deixar passar alguns milissegundos. Não, compressor não comprime agora não, deixa passar só o primeiro hit, a primeira pancada da caixa, você deixa passar e depois de alguns milissegundos você começa a comprimir. Beleza, e o release? Eu vou deixar um release bem longo. Tá vendo essa linha aqui? Isso aqui, ó, o release se dissipando, tá? Se eu deixar um release muito longo, vai vir a outra caixa e o compressor nem deixou de atuar ainda e já tá comprimindo de novo. Então, geralmente aqui, ó, você vai configurar o tempo de release de acordo com o tempo, né, da sua caixa. Então, ó, comprimiu. Então, eu quero que ele... que eu quero? Eu quero essa caixa com ataque, né? Meu objetivo com essa compressão. Eu quero que essa caixa ela bata forte, mas eu quero também pegar um pouco do sustain dela. Então, pro compressor continuar atuando na parte de sustain da caixa, que é muito rápido, eu vou utilizar aqui esse controle cirúrgico de release, tá? Então aqui eu tô pegando, ó, muito das notas fantasmas, ó. Eu quero mais notas fantasmas. Ok, ó, então o compressor está deixando de atuar lentamente. Já vem a próxima caixa, ele já parou de atuar. Então o compressor já fica pronto para a próxima caixa. Agora a gente recupera esse volume. Antes. Depois. Então a gente conseguiu aproximar mais as notas fantasmas, deixou a caixa com mais impacto. Você pode ver que o release, o ataque, ó, ele começa depois que a caixa bate, aí que o compressor começa a atuar, tá? Então, basicamente, o controle de ataque, de release, principalmente de ataque, né, é esse, tá, cara? A gente pode pegar aqui outro exemplo. Aqui a gente tem... Deixa eu pegar aqui, diminuir isso. Então aqui a gente tem um exemplo de um ataque lento, tá? E agora um ataque rápido. Ó. Essa linha preta aqui, galera, vou explicar primeiro que deve estar confuso. Essa linha preta aqui é o threshold, tá? E essa parte vermelha aqui é o áudio. Então passou aqui, ó, o som passou do nível do threshold, o compressor sabe que é para começar a comprimir, tá? Então, ataque lento, ataque rápido. Passou da linha do threshold, já começou a comprimir. Um ataque mais lento, ele vai comprimido, né? Ele deixa passar o primeiro estímulo do áudio e depois ele vem comprimindo, tá? Então isso é muito bom para várias situações, cara. Por exemplo, vocal. Eu quero que o vocal fique na frente da mix. Eu deixo... O que dá inteligibilidade pro vocal? São as consoantes. Então, o que eu faço? Eu deixo as consoantes passarem. Então, eu deixo sempre um ataque... Eu nunca deixo um ataque muito rápido em vocais que são cantados rápidos, tá? Mas isso varia muito também de vocal para vocal, tá? Tem vocal que vai te pedir um ataque mais lento. E o tempo do release você vai configurar de acordo com o material de áudio, com o tempo da sua música. Por isso que não existe um valor exato para cada tipo de instrumento, tá?
Aqui outro exemplo também do nível do threshold. Então aqui a gente tem o nível do threshold fixo e aqui o knob de release. Então essa bolinha aqui é como se estivesse configurado assim rápido, ó. Então o som vai passar do nível do threshold. Uau, comprimiu. Um release mais lento. Um release mais lento, super lento. Então, passou do nível do threshold, ele vai demorando para dissipar, né? Então, um release rápido. O som passou do nível do threshold, excedeu, já voltou de novo. Um release médio rápido, que o áudio vai passar do nível do threshold. Comprimiu, aqui é a redução de ganho, só que ele deixou de comprimir. Agora a gente bota um release mais lento ainda. O som vai passar no nível do threshold. Ó, excedeu, ele continua comprimido ainda. O compressor ainda continua comprimido mesmo depois de ter excedido o nível do threshold. De ter voltado, né? Agora um release bem longo. O som passou do nível do threshold. O som acabou. O compressor continua trabalhando porque você pediu para ele continuar trabalhando mais milissegundos, entendeu? Então basicamente esse é o controle de ataque, tá? De release, aliás. E o controle de make-up gain que a gente vê em todos os compressores. A gente vai pegar, né, o que o compressor vai fazer é isso aqui. Ele vai pegar todo o áudio, isso aqui é o áudio, aí leva um threshold. Abaixou tudo, pronto, o som ficou baixinho. O som ficou bem baixinho. Mas assim, a relação, ó, aqui a gente tem um ponto mais alto do áudio, um ponto médio, um ponto mais baixo, e esse ponto mais baixinho aqui, igual o exemplo do vocal. O que a gente vai fazer? A gente vai vir com threshold, vai vir aqui, vai achatar tudo isso aqui, né? Pronto, só que aí agora a gente tem aqui, ó, esse ponto aqui quase na mesma altura desse, tudo na mesma altura, ó, ou seja, o áudio tá mais nivelado, né? Tipo, tava assim antes, agora tá aqui, ó. Tá vindo aqui, agora ele tá batendo mais aqui. Só que o volume ficou baixo. Você vai pegar o controle de volume do make-up gain e vai reerguer tudo pra cima de volta. Tá? Então antes você tinha esse áudio aqui com a dinâmica toda desproporcional e no final você tem esse áudio com a dinâmica mais proporcional, mais igualitária, tá? Então, basicamente foi o que eu fiz aqui na caixa da bateria. Você viu que eu quis valorizar essas notas fantasmas. Mas se eu não quiser valorizar essas notas fantasmas e eu quero mais impacto, aí você deixa um release bem mais rápido. O que vai acontecer? O compressor, ele vai demorar um pouco para atuar, né? Vai demorar aqui, ó. Nossa, 93 milissegundos para atuar. E vai deixar de atuar logo depois de 68 milissegundos, ou seja, muito rápido. Mas o que vai acontecer? Como o release tá rápido e o compressor ele acabou de atuar, ele vai meio que cuspir a caixa. Vai fazer assim, ó. E isso dá muito impacto, ó. Antes. Então tava assim antes. Depois da compressão. Antes. Baixar só um pouquinho aqui, né? É interessante, galera, também. Interessante não, né? É praticamente obrigatório. Você comprimiu, o som vai ficar baixo. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar o volume para ficar com o mesmo som que o som tava antes, na mesma altura, né? Mesma faixa dinâmica. Alguns compressores permitem que você use o auto gain, ou seja, à medida que você vai comprimindo, automaticamente ele vai recuperando o áudio que você tá perdendo ali com o threshold. Aqui é o auto gain, tá? Aqui, ó. Antes. Então você viu que a caixa ela ficou bem mais forte com essa compressão. Você pode fazer isso com 1176 também, né? Que são os controles deles são invertidos. Então, no caso aqui, dá input, ó. Comprimir bastante. Comprimir ali menos 5. Agora ficou muito alto, né? Você vai vir aqui em output, vai vir aqui output e vai baixar o volume para ficar com a mesma faixa dinâmica de antes. Antes.
Então isso aqui é uma típica compressão que eu uso, por exemplo, no snare. No 1176 geralmente eu deixo o ataque bem lento, né? Aí você vai dosando de acordo com o seu material de áudio. Então você vê que o compressor ele começa a atuar, o compressor já tá quase morrendo. Eu comprimi até demais, não precisa tanto. Aí. Antes. E claro, você pode distorcer isso aqui, né? E no 176 tem uma particularidade, né, que você pode desligar o controle de ataque para usar só a saturação dele. Digamos que você não quer comprimir sua trilha, você só quer a saturação dele, então... Uma compressão bem excessiva. Tá? Ficou claro essa parte do release, galera? Eu expliquei aqui de várias formas. Muito se fala, por exemplo, de um compressor chamado Distressor. Vocês já ouviram falar no Distressor? Posta aí no chat para saber se vocês conhecem o Distressor. É um outro compressor também muito interessante e importante a gente falar. Não era para abrir nessa trilha. Abri aqui na trilha do vocal, que já não do baixo. Né? Tem um contrabaixo pra gente explicar aqui. Pegar aqui um trecho do baixo corrida, né? Peguei. Ó, vamos lá, quem conhece o Distressor? Pablo conhece o Distressor, o Samuel Wellington, o Alberto Povo, não. Conheço sim, o Tonza Beats. Por que o Distressor é o clássico? Todo mundo vai, Distressor. Mas eu nunca vejo a galera falando qual é a real finalidade do Distressor, cara. Por que ele é tão aclamado, galera? Você sabe? Por que ele é tão querido nos estúdios? Por que é bom ter um Distressor? O grande barato de você ter um hardware, um plugin não, né? Um equipamento de Distressor, é que com apenas um Distressor você tem um som do 1176, você simula o som do 1176 nele, você pode simular o som do LA2A, que é outro compressor clássico, dentro do Distressor, entre outros compressores clássicos. Você pode ter, por exemplo, o som do compressor foda desse aqui também, ó. Só que o Distressor você tem um som desse, você tem um som do compressor desse, você tem um som desse, que é um LA2A. Ou seja, é um compressor muito versátil, cara. E além dos compressores, você ainda tem uma gama de saturação estilo Variable Mu, né? Que são compressores valvulados. Que são compressores muito legais, cara. Muito bom, assim... Compressor suave. A forma que eu tenho pra explicar mais que é uma compressão suave. O Distressor, ele também te oferece isso. Então, cara, é um puta de um compressor versátil pra caramba. Tá? E você vê que ele não tem controle de threshold também, como eu tava explicando. Então, a redução de ganho, você vai conseguir... Tá no baixo, né? Você vai conseguir aqui pelo input também. Ó. Então, vou colocar aqui um ataque um pouco rápido para pegar logo os impactos iniciais do dedo, né, da performance do baixo. Comprimir, ó. E aqui, GR, né? GR é Gain Reduction, que é aquele V1 meter. Então, aqui a gente consegue ver o tanto de dB que a gente tá reduzindo, ó. E aqui a gente tem o ratio. Perfeito. Né, quando você muda de 4 para 1, de 4 para 1 para 6 para 1 adiante, ele já começa a operar bem diferente. Então tem algumas particularidades que a gente fala lá na aula de Distressor. Aqui não dá tempo, senão eu vou ter que ficar muito tempo aqui. Então, presta atenção na cauda do baixo se dissipando, galera. É aí que a gente tem que se concentrar agora.
Presta atenção no redutor de ganho aqui, ó. Ele vai morrendo de acordo com a velocidade do próprio baixo. Então, isso é uma compressão musical, tá? Que eu tava vindo, né? Explicando aqui. Então, a gente aprendeu... Deixa eu parar esse som aqui. Então, a gente aprendeu que o threshold, né, o limite, é o controle que vamos usar para que o compressor comece a agir no áudio. O som passou do nível do teste, aqui é o threshold, né? O som vai passar desse nível dele aqui. Na hora que passar, o compressor já sabe que é para comprimir, tá? E o ratio é o tanto que ele vai comprimir, tá? Pô, beleza, passou no nível do threshold. Agora, quanto você quer comprimir? Então, o ratio ou taxa é o controle que vamos usar para determinar a quantidade que será comprimida após o som atingir o nível do threshold. O ataque, né, através do controle de ataque, você determina quando o compressor vai começar a agir e depois que o áudio excedeu o nível do threshold. O som passou do nível do threshold, com o ratio que você lá estipulou. Então ele só vai começar a agir depois do tempo que você configurar no ataque, tá? E o release é o inverso, né? O release é o controle onde você vai determinar quando o compressor deve parar de agir no áudio. Então, cara, só aí a gente tem combinações infinitas de ataque e release para você explorar no seu som, tá? Compressão musical, ok. Agora que você já sabe como funciona o compressor, que tal alguns exemplos práticos para a aula fixar bem e você sair desse webinário usando o compressor de forma certa. Vamos lá para o Studio One. Então a gente tem aqui, né, no exemplo musical, eu trabalhei o nível de release de acordo com o áudio foi se dissipando, né? Então, aqui no Distressor, quando ele tá até 4.1 de ratio, ele opera com Ni mais suave. Você botou o 6:1, o Ni dele fica brusco. Putz, Jorge, o que é Ni, velho? Vamos voltar lá pro nosso compressor didático. O Ni, galera, é a curva de compressão, né? Isso aqui pode se dizer que é um bônus dessa aula, porque eu expliquei os 5 controles do compressor, mas eu vou entregar aqui que é o Ni, que é muito simples. Presta atenção aqui nessa curva, galera, aqui, ó. Deixa eu botar a tela toda. Nessa curva aqui. Aqui embaixo eu tenho um controle chamado Ni, que eu posso ir de soft, ó, curvado, de soft a hard. Eu vou deixar aqui no meio. Você vê que tem uma curva aqui, ó. O que acontece? O som, depois que ele excedeu o nível do threshold, o threshold ele fica com uma curva suave, então o compressor ele vai atuando gradativamente, deixando de atuar gradativamente, o que deixa a sua compressão um pouco mais natural e também mais suave. Então, só com um compressor desse aqui, por exemplo, que é mais limpo e tal, você pode até simular uma compressão de um Variable Mu, de um LA2A e tal, imitando a curva de compressão de vários compressores através disso aqui. Alguns compressores clássicos têm esse controle de Ni. No caso do Distressor, o Ni é fixo, né, no ratio, né? Então aqui a gente tem um Ni mais suave, aqui um Ni... Tanto que presta atenção aqui no Gain Reduction, que aqui, ó, onde tem 1, ele nunca deixa de ficar verde, ó. É porque o Ni tá suave, tá? Agora eu vou colocar 6:1, você vê que agora a luzinha aqui desliga, ó. O compressor para totalmente, depois vem a próxima nota do contrabaixo. Então, nesse baixo aqui, ataque rápido. Ó, o compressor começou a peidar. Começou a chiar um pouquinho, porque começou a gerar saturação. Porque uma das coisas, o compressor, ele, além de ele comprimir, ele também modifica o formato da onda do áudio. Então a gente pode usar o compressor como um sound shape, né? Um moldador de onda. Então você pode acrescentar mais saturação, mais distorção e mais caráter ao seu instrumento, no caso aqui nesse baixo, ó. Vai ficar uma compressão bem excessiva. Antes. Depois. É bem, uma compressão bem excessiva. Então, essas são algumas particularidades. Cara, existem diversos tipos de compressor. Um outro compressor que eu vou indicar aqui pra vocês, galera, eu já até falei nele aqui no canal, mas é um compressor que eu gosto muito, mas muito mesmo, porque ele, praticamente só com ele eu consigo resolver muita coisa.
Cadê? Vou usar ele aqui no baixo mesmo. Que é o Fat Channel. Que esse compressor aqui existem de várias empresas, tá? Tem da UAD. A da UAD, se não me engano, utiliza um plugin da Softube, né? Você pode adquirir sem ser a UAD também, pela Softube. E tem a PreSonus também, tem a simulação. Eu não conheço outras empresas que tem simulação desse esse compressor aqui. Enfim, cara, ele é muito bom, cara. Tudo que você coloca nele soa bem. E ele tem uma coloração. Aí vai entrar outra característica dos compressores. Devido à sua topologia, sua construção, né? Os componentes que são utilizados na construção do compressor, o som varia muito de um compressor para o outro, né? Então, vou fazer aqui alguns testes. Aqui a gente tem, por exemplo, um LA2A. O LA2A é um compressor, cara, que serve para tudo, inclusive para master, tá? Eu indico sim vocês masterizarem com o LA2A. Em muitas ocasiões ele pode cair bem. Claro que você não vai exagerar muito, que a masterização não se exagera. Enfim, mas ele é um compressor que eu acho maravilhoso para vocais. É um compressor fácil de usar. Você não precisa ser um expert em compressão, porque ele só tem dois controles. Controle de redução de ganho e o controle de make-up gain, para você recuperar esse ganho. Tá, a gente tá no baixo. Então não tá rolando compressão nenhuma. Você pode verificar aqui, ó, pela agulhinha, ó, não tá rolando nada. Então aqui em Peak Reduction é onde você vai comprimir. Então vamos aumentar aqui. Então a gente consegue perceber uma redução de ganho. E a agulhinha começou a se mover, ó. Só que o som ficou baixinho, né? Por quê? Porque você comprimiu. Você achatou a faixa dinâmica. Agora você precisa recuperar aqui no ganho. Então a gente... Antes. Depois. E o Bruno Bittencourt aqui falou, né? Mas o LA2A não tem ataque e release. Exatamente, o ataque e o release deles são fixos, tá? Pô, mas aí, como que faz pra descobrir o ataque e o release natural desses instrumentos, né? Porque o release, ele é baseado no material de áudio. É outra particularidade de vários compressores, que é o release automático, que é muito útil também, cara. Às vezes eu gosto de usar o release automático e às vezes não. E o controle de ataque dele, ele é fixo, né, cara? PJ chegou no final da aula. Mas seja bem-vindo de qualquer forma. Então, Bruno, ele não tem, tá? O ataque de ataque de release. Isso já é pré-determinado. Por exemplo, um compressor muito clássico aqui. Calma aí, antes de mostrar esse, deixa eu mostrar aqui outro. Que é esse aqui que eu tava falando, né? Que você vê que ele é bem completo, ele tem vários controles e tal. Vamos comprimir bastante. Vou colocar aqui um ratio de 5. E colocar aqui, ó, um release automático. O que acontece? O release agora tá se baseando no próprio som do contrabaixo pra deixar de comprimir, ó. Presta atenção que ele tá fazendo certinho, ó. Certo? Esse compressor é legal que a gente tem um filtro, um sidechain aqui, então a gente dá pra deixar os graves mais redondinhos aqui. Antes. Então, release automático, tá? Você nem precisa saber de release. Se você bota o compressor no modo do release automático, ele já vai operar. Tem vários compressores que tem, né, esse release automático. Um outro clássico, que é o Fairchild. Vou botar aqui o Puigchild da Waves. Tem vários fabricantes também, tá? Todos os plugins que eu tô mostrando aqui não existem só esses, existem de outras empresas também. Esse aqui é o famoso Fairchild, que é a simulação da Waves, né? A versão da Waves, ponto de vista da Waves sobre o Fairchild. Ele é o seguinte.
Se vocês repararem, ele não tem tempo de ataque e de release. A gente vai encontrar uns controles chamados Time Constant. Cara, esse compressor, ele é espetacular, velho. Ele soa bem em qualquer coisa que passa nele. Qualquer material que você jogar nele, ele tem uma característica muito legal. Às vezes você joga ele... Você nem pra comprimir, cara. Mas só pra dar uma textura no som. Você joga ele na trilha, na sua master, no seu bus de bateria, ou nos seus canais individuais. Cara, ele já dá uma coloração, um som muito bonito. E a compressão dele também é muito legal. E a relação de ataque e release são fixas, né? Na posição 1, a gente vai ter um ataque de 2 milissegundos e um release de 0.3 segundos. Posição 2, ataque de 2 milissegundos, release, né? E vai mudando. Então são várias configurações ali. Cada uma dessas configurações casa bem, às vezes, com vocal, outros casam bem legal com a master e tal. Na posição 4, a gente tem um release, um ataque de 4 milissegundos e um release de 5 segundos. Aí aqui na posição 5 e a 6, a gente tem um release já automático, se baseando no material de áudio. Né? Um ataque lento, né, de 4 milissegundos, 2 milissegundos, relativamente rápido. Esse aqui é um ataque mais rápido. Que fica bacana de usar, por exemplo, aqui nessa posição 6, nessa track de baixo aqui, ó. Olha o release atuando. Desci o teste, perdemos volume, vamos compensar. Então, esse é um compressor que eu recomendo muito, tem de várias outras empresas. E é isso aí, cara. Acho que, assim, eu acabei falando até mais coisas, assim, mas o básico do compressor, eu espero que vocês tenham aprendido, tá, nessa live. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no comentário de vocês. Vamos olhar aqui. Leonardo Pinho, você vai explicar o uso de compressor em violão nylon? Conforme você percebeu aqui, Leonardo, o uso do compressor... existe um tipo de compressor que só serve para violão de nylon. Esse tipo de compressor só... Não existe isso. Tira isso da sua cabeça. Tem aula de samba, né? Tem a MPB, onde eu utilizo violão de nylon nas músicas e ensino também você a trabalhar com essas trilhas, tá? Tem sim, o violão de nylon, ele tem sim suas particularidades. Em termos de compressão, não tem um segredo, porque quem vai ditar o tipo de compressão que você vai usar vai ser o próprio violão. Mas tem algumas colorações, alguns saturadores que cabem bem no violão de nylon, por exemplo, tá? Vou pegar aqui um VCA famoso, exemplo de um compressor VCA famoso. 160. Esse aqui é um compressor que eu gosto muito de utilizar em violão de nylon. Claro, cara, que isso é relativo, isso é pessoal de cada um, né? Você pode achar uma merda comprimir com isso aqui. Eu já acho meio difícil achar uma merda, porque é um compressor que é unânime, assim, que muita gente gosta, que é a simulação do DBX 160. Essa aqui é a versão da Waves. Tem vídeo meu aqui já falando desse plugin. Praticamente, acho que todos os plugins que eu falei aqui hoje, eu já fiz vídeo aqui no canal a respeito. Então esse aqui eu gosto muito pra violão de nylon, viu? Ele gera uma coloraçãozinha também e tal. E não só esse, mas outros compressores do tipo VCA, velho. Combina muito, viu, Leonardo? É isso. Elenilson Lima, boa noite, galera do áudio. Boa noite, Elenilson, Eric Estevo. Preciso aprender sobre compressor. Por onde começar? Você pegou do começo, Eric, a aula? Porque eu ensinei, velho, o básico do compressor hoje. Salve, salve, Elenilson. Samuel Wellington, ok, beleza. Portal Rap Nações Jorge é monstro. Tudo que aprendi foi com ele. Porra, mano, gratidão, velho. Fico feliz de saber disso. Boa, meu mestre, Lex Oficial.